Oi, no começo dessa semana a gente esteve conversando ou pedindo para que algumas pessoas pudessem nos responder uma pergunta muito interessante. Já que estamos envolvidos no projeto para planejarmos o ano de 2021, o próximo ano, então eu fiz uma pergunta, né, nas redes sociais para que pessoas pudessem responder. E responderam. Não pouca gente respondeu e nós então estivemos de lá para cá conversando sobre algumas respostas, né? Nós estivemos perguntando a elas com esse banner que está aqui, ó, quais são seus desafios e dificuldades em planejar, em sonhar, né, o ano de 2021. Então essa foi a questão, essa foi a pergunta que foi feita. Algumas respostas foram dadas e nós então até classificamos pela quantidade de tipos, né, de respostas que foram dadas. Já conversamos sobre a quinta resposta mais lembrada pelas pessoas, a quarta resposta mais lembrada ou mais mencionada, a terceira mais, não é? E a gente vai estar conversando hoje sobre a segunda mais lembrada pelas pessoas. Por que não planeja o ano, né, o ano seguinte? Por que não planejam a vida? Por que não organizam as coisas para que tenham mais controle sobre a vida, né, de cada um? Então, a segunda resposta mais lembrada, mais mencionada, que chegou, né, claro, às minhas mãos, foi a seguinte: decepções anteriores. Então, pelas decepções que já passaram, as pessoas então têm dificuldade de planejar, porque tem medo, né, são receios de se decepcionarem de novo. Então, tudo isso tem levado pessoas a evitar, né, a não querer se submeter a planejamentos que elas imaginam podem dar errado. Tem alguns aspectos sobre essa questão de decepção anteriores que eu queria chamar a atenção neste momento, tá bom? Então, a decepção, ela tem a ver com 3 fatores para que ela possa acontecer, né, com as pessoas. Decepção tem a ver com 3 fatores. O primeiro fator é que é colocada uma expectativa muito grande em relação às coisas. Então, é como se fosse aquilo é a grande solução, aquilo é a grande oportunidade que eu tenho. Então, há uma expectativa enorme sobre determinada situação. E isso gera decepção. Às vezes, até quando as coisas se concretizam, não é? A expectativa é tão grande que ainda assim existe uma decepção em relação àquela situação. Tá bom? Esse é o primeiro fator. O segundo fator que faz com que a gente se decepcione com as coisas, se decepcione com as pessoas, é que nós deixamos de planejar os planos B ou C. Então a gente fica só com um plano só. A gente só tem ideia de que só vai funcionar aquilo. A gente não coloca, não é, o que é chamado de cartas nas mangas. Né? A gente não organiza de tal forma que, se aquilo não der certo, eu tenho um plano B para exercer. Então, por falta desse plano B, por falta desse plano C, né, a gente então se decepciona, a gente passa a ter um sofrimento, né, em relação a alguns resultados. O terceiro fator que faz com que existam decepções, né, no cotidiano, na vida da gente, é que não temos algo maior além para alcançar. Então, é como se assim, aquilo ali que eu me decepcionei, aquilo que não aconteceu como eu queria, aquele é o meu ponto final. Eu não tenho um ponto outro além daquilo para alcançar. Então a ausência desse outro ponto faz com que aquilo venha a produzir essa decepção na vida da gente.
ok? Então esses 3 fatores. Esse terceiro, eu até queria fazer uma comparação só para a gente ter uma ideia, né? Alguns estudiosos, né, sobre este assunto, eles lembram que é como andar de bicicleta. Então, como é o andar de bicicleta? Onde você está passando, as dificuldades que você vai tendo para equilibrar, para estar naquela bicicleta, ela não é o ponto final. O ponto final está lá na frente, você quer chegar lá. É tanto que você tem que andar de bicicleta olhando para onde você quer chegar e não olhando para o chão nas dificuldades que você está enfrentando. Entende? Então, é preciso que nós tenhamos sempre um ponto além daquilo que estamos planejando. Onde é que eu quero chegar com esse planejamento? Porque se ele falhar, não é ele que é o mais importante. O importante é chegar lá, né? E isso vai nos levar para alguns aspectos, né, algumas atitudes que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. As falhas nos planos A é totalmente normal e previsível. Os projetos que o ser humano faz sempre devem estar prevendo não dar certo ou totalmente ou parcialmente. Por quê? Existem muitos fatores que participam, não é, da realização de determinadas coisas que você não tem controle sobre aquilo. Você não tem como controlar determinadas situações do tempo. Você não tem como controlar muitas vezes as situações em relação às pessoas que você vai estar em contato. Então tem muitos, né, itens dentro do seu projeto, do seu plano, que não está no seu controle. E você tem que saber que não está. E que pode ocorrer 1000 situações por causa disso. Então tem que estar preparado para isso, né? Então decepção é porque a gente esquece disto, né? Então, as falhas nesse plano que a gente faz, né, deve ser entendido como totalmente normal, como totalmente previsível, né? Nada acontece 100% como a gente imagina, né? Então, muito bem. Um plano deu errado, a gente vai então busca outro plano. Lembra do que eu disse que a gente tem que estar de olho onde quer chegar e não naquilo que é o meio para chegar lá, né? O importante é onde vamos chegar. Então, se um plano não está dando certo para chegar lá, eu mudo de plano. Eu vou para um outro plano, não há problema. O importante é onde eu quero chegar, né? Um método deu errado, busca-se outro método, outro jeito de fazer as coisas, né? Uma tentativa deu errado, busca-se outra tentativa. Um teste deu errado, busca-se outro, né? Todas as invenções e todos os projetos passaram por esta situação. Todos, sem exceção, né? Não existe um projeto que disse assim, vou fazer aquilo e vai ser do jeito que eu estou planejando. Não, sempre alguns fatores, alguns itens vão sair fora daquilo que você estava planejando, porque não está no seu controle. Aliás, muitas vezes até no que está no seu controle, pode acontecer de você não, daquilo gerar uma situação negativa, né, dentro do que você projetou, né? São 5 as atitudes que devemos ter para enfrentar possíveis decepções. 5 atitudes que eu queria que você guardasse para você, tá bom? 5 atitudes. A primeira atitude, persistência. Claro, todo mundo sabe disso, né? Persistência, insistência, teimosia no bom sentido, né? Teimar no bom sentido, né? Porque existe uma diferençazinha aí. Existe a teimosia no mau sentido, é aquela teimosia que você quer fazer exatamente da mesma forma para alcançar resultados que você não conseguiu, aí você continua fazendo da mesma maneira. Não, aí vai dar errado, né? É preciso que você mude o método, que você, já falamos, né? Mude a maneira de agir, a maneira de fazer. Tem que haver mudanças, mas a teimosia deve acontecer nesse sentido, é o sentido positivo, tá bom? Então, segunda atitude que devemos ter diante da decepção, mudança de estratégia, ok? O jeito de fazer
né, aquela mesma coisa, mas mudando a estratégia. Então essa é uma segunda atitude. Terceira atitude essencial, importante: espelhar quem obteve sucesso, né, naquilo que você está querendo. Espelhar. Como foi que fulano conseguiu? Então, em vez de eu ficar querendo inventar a roda, eu vou utilizar o invento que já existe. Entende? Então, fulano, como é que ele conseguiu? Aí eu vou estudar. Aí eu vou agora espelhar aquela pessoa. Eu vou me modelar para alcançar os resultados que ele alcançou. Ok? Essa é uma terceira atitude diante dos momentos de decepção que possivelmente a gente pode ter. Uma quarta atitude fundamental para que a gente supere, não é, uma possível decepção é focar no objetivo, né? Focar mais do que antes. Então, quando a gente foca, então surgem mais ideias, surgem mais planos, surgem mais maneiras, surge mais o jeito de fazer aquilo, né? Então, esse focar vai nos ajudar muito, né, a superar qualquer possível decepção. E por último, uma quinta atitude fundamental para quem não quer se decepcionar, mesmo diante de coisas que não acontecerão como você gostaria, né? Uma quinta atitude é manter a visão ecológica, sistêmica, aquela visão dos outros. Recentemente eu li um texto, devo ter colocado na minha rede social, um texto que diz o seguinte: a pessoa agradecendo ou, enfim, valorizando o seguinte: as vitórias daquela pessoa, não dependeu da tristeza de outros, não dependeu. Não é? Então, é preciso que a gente também tenha essa visão sistêmica. Eu não posso, né, alcançar o que eu quero prejudicando os outros. Porque eu posso até conseguir o que eu quero, mas aquilo não vai me realizar. É preciso que eu alcance alguma coisa com realização, com sucesso, com um bem-estar. E o bem-estar só vem quando o que eu consegui e como consegui foi de maneira sistêmica, ecológica, onde todos ganharam com aquilo. Ok? Então, é outra coisa que decepciona muita gente. É quando você vai alcançar um objetivo, mas você passou por cima de tanta gente que você não desfruta bem daquilo que conseguiu. É perda de tempo. Além de criar inimizades, além de prejudicar você, o que você conseguiu não vai lhe realizar. É preciso que a gente cresça e leve outros com a gente. Entendeu? Então, por quê? Na hora que eu chegar lá onde eu consegui aquilo, eu vou estar feliz porque mais gente ganhou com aquilo que eu ganhei. Ok? Então, como eu disse, a segunda resposta que as pessoas mais deram para a pergunta: quais são seus desafios e dificuldades em planejar, em sonhar o ano de 2021, a segunda mais enviada, a resposta mais enviada, né? A segunda mais, foi a decepções anteriores, né, nos seus projetos. E essas atitudes vão ajudar muito para que a gente não se decepcione, mesmo diante de momentos que não acontecerão do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Tá bom? Então, um abraço, Deus continue abençoando você.